Capítulo 761, Noite do Espanto 1. Adicionar um campo de controle não pode tornar nossos encantamentos mais poderosos, já que o limite é sempre determinado pela quantidade de mana que eu posso controlar, mas essas runas podem tornar minha forja muito mais versátil. Para pessoas com um núcleo fraco como Camila, esses itens seriam um tesouro inestimável, Lip disse. Ela pode ativar o estado de reforço da armadura Skinwalker apenas algumas vezes, mas se eu tivesse gravado essas runas, ela poderia aumentar seletivamente uma única parte da armadura, sem a precisão e o foco que isso exige. Agora é legal da sua parte pensar nela primeiro, mas ainda temos um problema, Soros disse. Essas runas são visíveis como as que aprendemos em Urioli, mas ao contrário delas, os livros à nossa disposição não contêm nenhuma das antigas runas de Odin, então não podemos convertê-las em modernas. Além disso, ainda não descobrimos como os ferreiros modernos tornam suas runas invisíveis. Se aplicarmos esse encantamento como ele é, seremos imediatamente descobertos. Até não entendermos se essa é outra técnica de forja real, pior ainda, algo que apenas os Odi eram capazes de fazer, devemos agir com cautela. Lita assinou com a cabeça e então correu para sua forja, para criar um novo anel mágico contendo as runas reguladoras. Seu plano era usá-lo para segurar um feitiço de cura que ele poderia ativar na batalha aos poucos, aumentando a fusão de sua própria vida e diminuindo a tensão que os feitiços de luz exerciam em seu corpo. Como ele comprou anéis a granel, ele pegou um deles, gravou o padrão de runa e pulou a etapa de ligação antes de realizar o encantamento real. Verdes ou não, os cristais de mana eram caros. Ele também queria verificar se os métodos modernos de forja poderiam funcionar corretamente com as palavras de poder antigas. Tudo correu sem problemas e o feitiço carregado de nível 3 foi facilmente armazenado dentro do anel. Ainda assim, quando Li tentou ativar o feitiço, as runas começaram a piscar. Ele podia sentir o elemento de luz infiltrando-se lentamente em seu corpo, mas como estava saudável, apenas seu metabolismo melhorou, deixando com fome. Em questão de segundos, as runas foram incapazes de se abastecer adequadamente e começaram a sugar a energia do pseudonúcleo até que se desintegrasse. Seu pão duro, Soros resmungou. Você está feliz agora? As runas se foram e o anel não é nada além de sucata na verdade. Eu estou, Lip respondeu enquanto estudava seu último fracasso. As bordas das runas agora estavam carbonizadas no metal e o feitiço de cura armazenado no anel estava sendo liberado na forma de pura luz. Primeiro, eu entendi por que o anel Odi precisa de um cristal de mana. Não é porque o encantamento é poderoso, mas porque as runas reguladoras funcionam como uma represa. Uma vez abertas, é necessária muita energia para evitar que se desintegrem. A pressão do Manakis deseja ser liberado de uma vez. Em segundo lugar, não me pergunte como, mas depois que o pseudonúcleo entrou em colapso, o elemento luz foi separado do elemento escuridão, gerando um poder destrutivo semelhante ao feitiço usado pelas duas últimas abominações que enfrentamos. Lit mostrou as marcas pretas no anel para Soros, que ficou pasma ao perceber como quanto mais o elemento de luz vazava do item com falha, liberando uma sensação de paz e tranquilidade, mais a energia do caos comia no anel, transformando-o em nada. Por favor, me diga que você não quer pesquisar esse tipo de magia. Solos agora estava extremamente preocupada. Sim, você tem parte da força vital de uma abominação, mas não gosto da ideia de fortalecer esse lado seu. Sem ofensa, mas você já está fodido como está. Nenhuma tomada, Lit respondeu. Além disso, não. Não pretendo pesquisar a magia da abominação. Nesse ponto, isso me faria mais mal do que bem. Um único experimento fracassado poderia matar nós dois ao mesmo tempo. Claro, a energia negra é rápida e letal, mas muitos dos meus feitiços também. Já arrisquei perder minha mão por um mero ataque. Não estou tão ansioso para morrer. Lit mostrou a ela sua mão direita, onde seu dedo médio estava pendurado por um fio, e parte de sua pele estava escurecida. Bons deuses! Se você fosse um humano normal, a corrupção provavelmente teria se espalhado até o seu cotovelo, Soros disse.
Seja o que for, antes de fazer mais experimentos, precisamos aprender mais. Poder sem controle é uma loucura. Lita sentiu e usou magia de cura para regenerar sua mão. Lita então forjou um novo anel de retenção de magia, desta vez com as runas e um cristal de mana, além de outro anel com um único conjunto de runas que ele aprendeu com a espada de Urioli. As runas de Odi desta vez funcionaram como um encanto, mas se destacaram como um polegar dolorido. Não apenas usar o anel em público era idiota, mas Lee também descobriu que a dificuldade em regular a produção de mana dos encantamentos não era devido ao seu pseudo-núcleo, mas por causa das runas. Eles eram muito rudes e ineficientes para permitir o ajuste fino que Lee já poderia obter com a magia verdadeira, mas pelo menos era um começo. As runas Urioli, em vez disso, foram um fracasso completo. Ele aplicou as runas amplificadoras, para ver se poderia usá-las para transformar um anel de retenção de feitiço de nível 3 em pelo menos um nível 4. No entanto, no momento em que Lit tentou liberar o feitiço do vento inofensivo de nível 3, o padrão de runa explodiu e o mana que eles seguravam ficou confusa. Lit teve que jogá-lo dentro da sala segura para evitar curar sua mão outra vez. Droga! Ou as runas dos anéis são diferentes daquelas das espadas, ou as proporções estavam erradas, ele disse. Acho que ambas as hipóteses estão certas, Soros disse. Para gravar as runas no anel, tivemos que reduzi-las e não sabemos se o tamanho das runas importa. Além disso, não importa o quão cuidadosos sejamos, o espaçamento entre as runas em uma espada e um anel é completamente diferente. Lit e Solos passaram os dias anteriores ao encontro duplo na casa do protetor, trabalhando para entender como as runas funcionavam e traduzindo o livro Odi sobre troca de corpos. Lit esperava que, complementando o dispositivo com um pseudofilactério, ele pudesse até mesmo reter seu próprio núcleo de mana, ou pelo menos preservar sua memória muscular. O único problema com aquele projeto paralelo em particular era que encontrar um corpo com núcleo vermelho era muito fácil. Encontrar um que pudesse suportar até mesmo seu núcleo de mana despertado agora azul era quase impossível, pelo menos com base nas recentes descobertas de solo sobre impurezas. Lit se enterrou no trabalho, para não pensar sobre o quão mal Camila poderia reagir à sua revelação. Quando finalmente chegou o dia, ele preferia ter outra rodada com Gira. Pelo menos ele saberia o que esperar. Por que você está tão tenso? Camila perguntou. Protetor é seu amigo, e mesmo que eu nunca tenha conhecido uma besta imperador antes, tenho certeza de que nos daremos bem. A única coisa que não entendo é por que estamos indo para a casa dele em vez de deixá-lo ir para sua casa. Uma floresta não é um lugar agradável à noite, enquanto sua casa tem todo o espaço e comida que nós três precisamos para fazer uma refeição agradável juntos. Não somos apenas nós três. Eu disse a você que conheceremos a família dele também. Lit engoliu um pedaço de saliva. Por favor, não me pergunte nada. Você entenderá quando os conhecer. Capítulo 762, Noite do Espanto 2. Camila encolheu os ombros. Entre seu treinamento e a presença de Lit, havia um número muito limitado de coisas que poderiam colocar suas vidas em perigo. Além disso, mover-se principalmente com portais tornava impossível emboscá-los, mesmo para animais selvagens. Família inteira do protetor. Vamos comer com uma matilha de lobos. Camila pensou. Graças aos deuses, a armadura Skinwalker pode se auto-reparar e limpar, caso contrário, eu poderia dar um beijo de despedida em meu amado traje de noite. Essa coisa é incrível. Eu amo a armadura Skinwalker quase tanto quanto amo ele devido à história de sua família e seus relacionamentos anteriores. Camila tinha sentimentos conflitantes sobre a temida palavra coma, então ela impiedosamente apagou o pensamento. Em sua experiência, pensar essa palavra significava que era apenas uma questão de tempo antes de dizê-la em voz alta. Depois disso, as coisas só poderiam piorar. Amor significava compromisso, fidelidade e honestidade. Todas as coisas que a maioria dos homens que ela conheceu no passado abominavam como uma praga, e ela também não gostava de se comprometer. Apesar de sua idade, Camila ainda estava construindo sua carreira e Lit era bem mais jovem que ela.
A última coisa de que preciso agora é ter mais complicações. Zinnia precisa de toda a ajuda que eu puder dar a ela e meu emprego atual não me deixa tempo suficiente para respirar, muito menos para pensar sobre isso. Ela pensou enquanto caminhava pelos corredores dimensionais. Depois de um tempo, eles chegaram em frente a uma bela cabana de 2 andares no meio do nada. Uma luz saiu de suas muitas janelas e também muitos ruídos infantis. A casa era cercada por uma cerca alta e seu gramado estava bem cuidado. A cena era estranha por si só, mas tornava-se assustadora pelo fato de a cabana parecer uma réplica da casa de Lilith. Camila tinha estado lá muitas vezes para perder as inúmeras semelhanças. Protetor não tinha ideia do que os humanos poderiam considerar aconchegante, então ele simplesmente melhorou sua casa de acordo com as memórias de Lilith. Eu pensei que íamos nos encontrar com o protetor, Camila disse, incapaz de fazer cara ou coroa da casa. Nós estamos. Lilith bateu na porta, sentindo os pés pesados e o estômago embrulhando. Celia abriu quase imediatamente. Lilith. É tão bom ver você de novo. Você me deixou muito preocupada. Da próxima vez que você desaparecer por tanto tempo, pelo menos me avise, ela disse dando um breve abraço nele, antes de se virar para Camila. E você deve ser Camila. Deuses, você é simplesmente adorável. Eu sou Celia Fastarov. Espero que este estúpido aprendiz tenha me mencionado pelo menos uma vez. Celia pegou a mão de Camila e deu um sorriso deslumbrante. Celia não falava com outra mulher desde o início do inverno. Para chegar à aldeia mais próxima durante a estação fria, ela precisava da ajuda de Riemann, mas deixar as crianças sozinhas em casa, mesmo por um tempo, significava encontrar um naufrágio ao voltar. Ele falou muito sobre você. Camila não pôde deixar de notar a aparência jovem da caçadora e se perguntou o que diabos ela estava fazendo ali. Você está aqui para encontrar o protetor também, senhorita Fastarov. Já estive lá, fiz isso. Celia deu uma risadinha. Me chame de Celia, senão você vai me fazer sentir como se eu fosse uma velha. Acredite em mim, ter 2 filhos já resolve. A propósito, chame-o de Riemann, senão ele vai esquecer o próprio nome. A confusão de Camila piorava a cada segundo. Mesmo o interior da casa era quase idêntico à casa de Lilith e as palavras de Celia não faziam sentido para ela. Lilia e Legrand estavam escondidos atrás de um sofá, olhando atentamente para seu convidado desconhecido. Eles conheciam Lilith, mas seus pais sempre os alertavam sobre os humanos. Eles tinham, respectivamente, 5 e 3 anos. Com o cabelo ruivo de Riemann e os olhos penetrantes de Celia, eles eram a cara de seus pais. As crianças são a primeira coisa normal que vejo desde que chegamos aqui. Camila suspirou de alívio, pelo menos até Celia fazê-los se aproximar e as crianças começarem a farejá-la como cães de caça. Lembre-se de se comportar, Celia disse com um tom de comando. Sem garras nos convidados. Garras? Camila ecoou, sem saber se para ficar mais confusa com as palavras de Celia ou com os choramingos das crianças. Sim, garras, Riemann disse enquanto descia as escadas acompanhado pelo barulho de sua caixa de ferramentas. As crianças geralmente não têm autocontrole. Você deve ser Camila. Lito me contou muitas coisas boas sobre você. Da mesma forma, Camila de repente se sentiu tonta. Ela esperava encontrar um lobo enorme saindo da floresta, talvez de uma caverna, não um homem fazendo trabalho de carpintaria. O cara na frente dela era um gigante, com pelo menos 2,1 metros de altura. Ele usava um macacão de couro sobre uma camisa marrom tão grande que poderia ser usada como toalha de mesa e suas botas eram maiores que um balde. O rosto de Riemann era áspero e selvagem, com um queixo quadrado e uma covinha no queixo. Ele mantinha seus longos cabelos ruivos flamejantes em uma mecha de cabelo comprido e havia lascas de madeira em sua barba bem aparada. Apesar de seu tamanho enorme e músculos protuberantes, os olhos esmeralda de Riemann estavam calmos e seu sorriso era tão caloroso quanto o do pai que Camila sempre desejou. Você é o protetor, quero dizer Riemann, quero dizer ele. Culpado da acusação, o protetor assinou com a cabeça, sem se mover mais perto para dar espaço e tempo para Camila pensar.
E você, Camila, se virou para Célia, enquanto seu cérebro relutante era forçado a conectar os pontos de 1 a 5 e perceber a imagem óbvia que tomou forma a partir de um exercício tão trivial. Sua esposa e mãe de seus filhos, querida Célia, trouxe uma poltrona para perto de Camila, que mergulhou mais do que se sentou nela. Sua mente ainda estava firme, mas seus joelhos já haviam caído. E eles são. Camila apontou para Lilia e Leran, sua voz reduzida a um suspiro. As crianças acima mencionadas. Célia se aproximou de Riemann, rapidamente seguida pelas crianças. Vendo todos eles tão de perto, era impossível até mesmo para a mente chocada de Camila se recusar a notar a semelhança. É maravilhoso, foi a única coisa que ela conseguiu dizer antes de desmaiar. Bem, este não é um bom começo, mas poderia ter sido muito pior. Célia suspirou. Sério? Como, exatamente? Lita estava abatido. Ele tinha visto Camila lutar contra os fantoches de carne de Trude, seres humanos enlouquecidos, e até mesmo sobreviver à tentativa de assassinato planejada por seu cunhado criminoso, mas ela nunca desmaiou. Nenhuma vez. No entanto, uma feliz família de 4 pessoas conseguiu fazer o truque. Ela poderia ter fugido gritando, ou tentado nos atacar. É assim que geralmente acontece. Célia respondeu. Mesmo. Sim, Riemann assinou com a cabeça. Às vezes as pessoas se perdem e encontram nossa casa. Tudo vai bem até que as crianças façam bem suas coisas e se transformem. Os corredores nós os deixamos ir. Eles geralmente ficam com tanto medo que não se lembram de nada que possa comprometer nossa segurança. E quanto àqueles que te atacam? Perguntou Lit. Eles são um excelente fertilizante para o jardim protetor Rosnou. Eu não considero as tentativas de assassinato levianamente, nem posso permitir que esses idiotas saiam com segurança apenas para liderar uma caça ao monstro direto para minha casa. Parece certo. Lito primeiro verificou o estado de Camila, certificando-se de que ela havia acabado de perder a consciência. Então ele deu a Célia o que era devido. Ele preparou vários brinquedos para as crianças, além de muitas roupas capazes de se auto-reparar, limpar e ajustar seu tamanho ao seu portador. Os filhos de Célia cresciam rápido e brincavam muito, transformando até mesmo o couro mais duro em pedaços em algumas brigas amigáveis. Continua no próximo vídeo.